A história que eu quero revelar para vocês aqui, talvez é uma história desconhecida por muitas pessoas. Neste vídeo, eu quero revelar para vocês Arquivo do Vaticano, o dia em que a família de Jesus encontrou-se com o primeiro Papa, o Papa Silvestre I. No ano 318 depois de Cristo, houve um encontro entre judeus crentes em Jesus. Todos da família biológica de Jesus e o Papa Silvestre I. Ambos tiveram esse encontro. Tal reunião poderia mudar para sempre a denominada história da Igreja, caso a Igreja Católica quisesse a exortação dos crentes em Jesus, dos judeus crentes em Jesus. Contudo, já que Roma fechou os ouvidos para a verdade, nada mudou, e o paganismo continuou a lastrar-se. Após séculos de silêncio, faz-se mister revelar o que aconteceu no referido encontro em 318 depois de Cristo. No terceiro século, os descendentes dos irmãos de sangue de Jesus eram chamados pelos gregos de desposini, que significa aquele que pertence ao Mestre, ou ao Senhor, ou a Jesus. O encontro entre a família de Jesus e o Papa aconteceu. O polêmico padre irlandês Malachy Brendan Martin, na obra O Declínio e a Queda da Igreja de Roma, escreveu que no ano de 318 depois de Cristo houve um encontro entre membros da família de Jesus e o Papa Silvestre I. De acordo com os escolhos do referido padre, os parentes de Jesus foram até a Roma com a intenção de restabelecer a observância da Torá, ou seja, os mandamentos de Deus, entre os cristãos, bem como obter o reconhecimento de que a liderança dos discípulos deveriam estar em Jerusalém e não em Roma. Silvestre falou em grego, pois ele não podia entender o aramaico deles. A entrevista não era vital, tanto quanto sabemos, mas as questões eram muito bem conhecidas, e é provável que José, o mais velho dos judeus cristão nazareno, tenha falado em nome de todos os irmãos de Jesus. Os irmãos tinham sido respeitados por todos os primeiros crentes no primeiro século e até no meio da história cristã. Eles, os Netzarim, que é os nazarenos, eram sempre odiados nas sinagogas locais como sendo apóstatas do judaísmo, e estavam sempre em contenda com os cristãos gregos que se recusavam a observar os mandamentos de Deus. Bom, Silvestre rejeitou as alegações e disse que a partir de agora a mãe igreja estava em Roma, ou seja, a Igreja Católica. Ou seja, o Papa I, Silvestre, ele não deu bola e nem fez questão das palavras dos parentes, dos irmãos de Jesus. Ele falou, não, agora a Igreja Mãe está em Roma. Nós não temos nenhuma relação com os crentes judeus. Nós temos a nossa própria denominação e nós não queremos saber de guarda de sábado e nada desses mandamentos que vocês ensinam. Com os ossos dos apóstolos Pedro, e insistiu que eles aceitassem os bispos gregos para liderá-los. Essa foi a última discussão entre os judeus cristãos, os nazarenos da antiga mãe igreja e os não judeus cristãos da nova mãe igreja, a Igreja Católica. Ora, pelas citações acima, evidencia-se que a família de Jesus, liderada por José, foi a Roma e solicitou que a Igreja Católica reintroduzisse os mandamentos, ou seja, saísse do paganismo e voltasse para o cristianismo bíblico, conhecido como os Netzarim ou Nazarenos,
como é citado em Atos 24 e o versículo 5. Neste processo de techuvá é retorno, arrependimento, os cristãos retornariam a guardar o sábado, o Shabat e todos os mandamentos, como também os 10 mandamentos. Porém, o Papa Silvestre se recusou a ouvir os nazarenos da família de Jesus e expressadamente rejeitou os mandamentos, decretando que eles obedecessem aos bispos, tendo em vista que os netzarim ou nazarenos eram fiéis à vontade de Deus, consubstanciada nos mandamentos. Não se subordinaram à autoridade da Igreja Católica. Bom, aqui os crentes, em Cristo, eles não ficaram sobre a autoridade da Igreja Católica, nem se subordinaram à autoridade da Igreja Católica. E de lá para cá nunca mais houve diálogo entre os grupos. O Papa Silvestre I foi o Papa entre 31 de janeiro de 314 até 31 de dezembro de 335, durante o reinado do imperador romano Constantino, que determinou o fim da perseguição aos cristãos, iniciando-se a paz na igreja. Silvestre I foi um dos primeiros papas canonizados da Igreja Católica. Daqui nós entendemos o porquê que até hoje a Igreja Católica rejeita os mandamentos de Deus, rejeita a guarda do sábado, pois esse tratado que eu acabei de trazer para vocês aqui agora é um tratado que foi comentado por Tzadok Ben Derek, que é um grande judeu e rabino dos nazarenos, crente em Jesus. Essa história, que é um arquivo do Vaticano, é uma história verídica e mostra a realidade de que o primeiro Papa rejeitou a guarda do sábado, rejeitou os mandamentos de Deus e ele afirmou com suas próprias palavras que a Igreja Católica, a partir daquele momento, entre o diálogo com a família de Jesus, com os remanescentes da família de Jesus, ele proferiu com suas palavras que a Igreja Católica seria a Igreja Mãe de todos. Desde então, de lá para cá, a Igreja Católica, ou seja, o sistema romano, se proliferou e hoje nós vemos a real situação no mundo. Mas os remanescentes, aqueles que não abriram mão, que não abram mão dos mandamentos de Deus e não obedecem e nem se sujeitam às leis dominicais, às leis do paganismo, às ordens do Vaticano, aos decretos papal, estão ainda de pé, firme em Jesus. Se você gostou deste pequeno documentário, peço para você compartilhar este vídeo, peço para você deixar o teu like, que é muito importante para o nosso canal, e se inscreva em nosso canal. Em breve estarei voltando com novas histórias inéditas para vocês aqui no canal, por isso que é muito importante você verificar a sua inscrição e ativar o sino para que quando eu gravar outro vídeo você ser notificado, tá bom? Deus abençoe vocês, tenhamos uma semana abençoada por Jesus. Compartilhe esses vídeos nos grupos de Facebook, WhatsApp, compartilhe no Telegram, no Instagram, para que outras pessoas venham ter acesso a esse vídeo. Eu vou deixar o link desta matéria na descrição deste vídeo. Por isso é muito importante você assistir o vídeo todo para você ter acesso ao link na descrição. Deus abençoe a todos vocês.